Bom, pessoal, agora para falar mais diretamente de viés algoritmo e risco no uso da IA, eu gostaria de apresentar para vocês alguns conceitos, trazer alguns exemplos e também vou mostrar para vocês já aquela classificação que eu mencionei sobre riscos no uso da IA que a gente tem no chat JT, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a IA ela não pensa ou constrói o raciocínio e o acervo de conhecimento dela sozinha. Ela é alimentada por seres humanos. Seres humanos, eles têm seus próprios preconceitos, as suas próprias limitações de pensamento. E eles vão muitas vezes fazer alimentações que reflitam esse tipo de crença. Um caso muito emblemático que aconteceu foi há alguns anos atrás, em relação a uma rede social, que quando uma foto era postada nela, ela fazia a localização de rostos nessa foto para poder centralizar no feed rostos humanos. Eis que a pessoa que fez o treinamento dessa inteligência artificial na época fez o treinamento dela com rostos de pessoas brancas. De maneira que a IA ela tinha dificuldade de conhecer outros padrões de rostos de outras etnias e centralizava a foto em outros lugares que não aqueles rostos humanos. Essa acabou sendo uma experiência identificada, né, como racismo por parte dessa rede social. E não é uma questão de que a IA em si decidiu que ela ia preterir alguma raça em detrimento de outra. Acontece que a pessoa que fez esse treinamento, ela fez o treinamento trazendo como exemplos de rostos humanos apenas rostos de pessoas brancas. Então, é de se refletir, claro, né? Por que a nossa sociedade, por que essa pessoa especificamente entendeu como prioritário e se deu o trabalho, consciente ou inconscientemente, de trazer somente rostos de pessoas brancas para identificação. Mas o que a gente tem que pensar é o quê? A IA recebeu centenas e centenas e centenas de fotos para poder ser treinada em relação àquela tarefa. E ela recebeu todos os exemplos, ou a maioria deles, em um certo sentido. A tendência é que ela repita esse padrão. Da mesma maneira, nas decisões judiciais, digamos que essa IA seja alimentada com dezenas e dezenas de sentenças. Digamos que essas sentenças sejam sentenças criminais, por exemplo, e elas reflitam desigualdades raciais, com juízes aplicando penas maiores a pessoas não brancas. Mesmo que eu não diga para a IA, olha, você deve aplicar penas maiores a pessoas não brancas, é muito possível que ela detecte esse padrão, que pode ser até inconsciente de muitos magistrados, e faça essa categorização entre pessoas e aplique penas dessa maneira. É justamente por isso que atividades como categorização de pessoas, realização de decisões, dosimetrias de pena, não são tarefas que devem ser repassadas à IA. Então, os dados de treinamento, eles já são um reflexo das desigualdades históricas na nossa sociedade. Elas são escolhas de engenheiros, cientistas de dados, e elas só acabam fazendo, na maioria das vezes, uma representação inadequada de grupos minoritários. No judiciário, isso é especialmente preocupante, porque nós lidamos com vidas de pessoas das mais diversas origens e a gente não pode permitir que essas categorizações influenciem na nossa decisão, nas decisões que nós iremos produzir com o auxílio da inteligência artificial. Então, a gente tem que tomar cuidado com o uso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar uma tabela do ChatGPT para vocês, mas temos algumas tarefas naturalmente mais arriscadas, né? Então, avaliação de risco com base em perfis de pessoas, às vezes ela pode recomendar decisões que reflitam padrões históricos, mesmo que eles sejam perpetuadores de desigualdades. A interpretação de normas pode ser feita de uma maneira ou de outra mais tendenciosa, e não realmente por qual seria a orientação adequada. E a própria maneira de usar termos para se referir às pessoas pode ser feita de uma maneira mais ou menos adequada, digamos assim, a depender do contexto. E por falar em contexto, e por falar em vieses,
Eu gostaria de lembrar a importância da gente ter em mente, por exemplo, o protocolo de julgamento com base em gênero, do CNJ, que ele fala sobre como as decisões judiciais nas mais diversas esferas do judiciário, elas podem refletir preconceito de gênero e como a gente tem que estar atento nisso na hora que a gente vai fazer as nossas decisões ou realizar o nosso trabalho, como servidores do judiciário em geral. Então, digamos que uma IA ela seja muito alimentada com materiais que sempre se voltem ao público masculino e que não sejam efetivamente voltados à circunstância particular da mulher. A gente não tem como saber qual vai ser o posicionamento dela e se esse posicionamento dela vai ser adequado em relação a questões particulares da nossa vivência dentro da justiça do trabalho. Então, não é toda IA que vai ter a percepção da importância da punição do controle excessivo, por exemplo, de idas ao banheiro. Nós temos muitas decisões relacionadas a isso na justiça do trabalho, né? Então, são particularidades, são detalhes que fazem toda a diferença. E nós temos, claro, várias orientações, não só relacionadas a gênero, mas temos regulamentações relacionadas à raça e a outras minorias, que elas devem ser levadas em consideração e não necessariamente a IA está calibrada para poder lidar com isso. Então, ela pode ser um reforço de desigualdades, ela pode alucinar. O que é alucinação, né? Alucinação é quando ela inventa uma informação porque ela vai preencher uma lacuna, digamos assim. Ela pode criar uma informação que não seja verdadeira. Se você pede uma jurisprudência, por exemplo, para ela, é possível que ela crie uma jurisprudência para te agradar exatamente dentro dos moldes que você pediu para ela. Ela não quer te responder que ela não consegue e é possível que ela acabe te respondendo uma informação inventada. Então, isso é muito perigoso. Por isso que a gente não pode ter uma dependência acrítica da inteligência artificial, sabe? Então, as estratégias de mitigação de risco, né, são a revisão crítica, o diálogo com os nossos pares, instruções éticas explícitas. Uma coisa que eu gosto muito é sempre pedir para a ferramenta, quando ela usar referências externas na resposta dela, para que ela me apresente esses dados. Eu posso pedir que ela me apresente esses dados em ABNT. Eu posso desenvolver checklists ou ferramentas de verificação. A responsabilidade institucional, claro, é super importante, que é fornecimento de qualificação para o pessoal, como é o caso do que estamos fazendo aqui agora, criação de equipes multidisciplinares, regulamentações em geral. Então, todos nós, tanto no âmbito coletivo quanto no individual, nós temos responsabilidades, né, pessoal? Aí aqui eu apresentei a título de exercício, eu gostaria que vocês verificassem isso depois da aula, algumas situações problemáticas que nós podemos ter em relação a esses vieses. Então, eu queria que vocês olhassem esses problemas e refletissem sobre eles. E, finalmente, agora eu vou mostrar para vocês aquela tela do chat JT, que fala sobre as classificações de risco conforme a resolução do CNJ, tá? Então, é essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente clica aqui em cima, ela aparece os comportamentos e as suas classificações de risco, desde alto risco para baixo risco. A maioria das funções que a gente aprende no decorrer do curso e que são as mais úteis mesmo para o nosso dia a dia são atividades de baixo risco. Então, anonimização de documentos ou de sua exibição, especialmente para garantir a sua conformidade com as normas de privacidade e proteção de dados, transcrição de áudio e vídeo para o auxílio das atividades do magistrado, com revisão final realizada por pessoa responsável, realização de análises estatísticas para fins de política judiciária, sempre com supervisão humana contínua, especialmente para evitar conclusões enviesadas, aprimoramento ou formação de uma atividade humana anteriormente realizada, desde que não se altere materialmente o seu resultado, ou ainda a realização de uma tarefa preparatória para uma outra, considerada como de alto risco. Produção de textos, que é realmente, assim, para mim, a cereja no bolo da nossa atuação.
de apoio para facilitar a confecção de atos judiciais, desde que a supervisão e a versão final do documento sejam realizados pelo magistrado e com base em suas instruções, especialmente as decisões acerca das preliminares e questões de mérito, fornecimento aos magistrados de subsídio para a tomada de decisão, mediante relatórios gerenciais e análises que adotem técnica jurimétrica, com a integração de fontes de informação relevantes ou a detecção de padrões decisórios, desde que não haja substituição da avaliação humana e que a solução não realize valorações de cunho moral sobre provas ou sobre perfis e condutas de pessoas, detecção de padrões decisórios ou de desvios de padrões decisórios, bem como detecção de precedentes qualificados pertinentes, observado o caráter complementar da técnica de inteligência artificial, desde que não haja substituição da avaliação humana sobre processos, sendo seu uso destinado para apoio interno ao tribunal e para uniformização da jurisprudência. E, finalmente, a execução de atos processuais ordinatórios, tarefas de apoio à administração judiciária, mediante a extração de informações de sistemas e de documentos, com a finalidade de classificação e agrupamento de dados e processos de pessoas, não. Enriquecimento de cadastros, certificação e transcrição de atos processuais, sumarização ou resumo de documentos, entre outras finalidades de gestão processual e operacional, desde que supervisionadas por responsável humano. Então, percebo que em todas essas de baixo risco, sempre vai estar presente a supervisão humana e sempre deixando claro que a IA é uma ferramenta para auxiliar as formações de convencimento, a documentação de provas, a documentação do que acontece numa audiência, o aprimoramento de um texto, a busca por padrões decisórios, semelhanças ou diferenças entre depoimentos, semelhanças ou diferenças entre decisões, esse tipo de coisa. Agora, classificação de alto risco são justamente as situações relacionadas a alguns exemplos que eu já trouxe para vocês. Autentificação e identificação facial ou biométrica para monitoramento de pessoas, formulação de juízos conclusivos sobre a aplicação de norma jurídica. Então, lembrando sempre, né, pessoal, IA não decide, quem decide é um ser humano. Averiguação, valoração e tipificação de fatos como sendo crimes, contravenções penais ou atos infracionais, a aferição da adequação dos meios de prova e sua valoração nos processos de jurisdição contenciosa, sejam documentais, testemuniais, periciais ou de outras naturezas, especialmente quando tais avaliações possam influenciar diretamente a decisão judicial e, novamente, identificação de perfis e de padrões comportamentais de pessoas naturais ou de grupos de pessoas naturais, exceto quando enquadradas como situação de risco mínimo ou controlado, conforme critérios objetivos estabelecidos. Então, vocês podem ver que a resolução ela tem a ideia de contemplar todos os ramos da justiça, né? Ela dá uma atenção especial à justiça criminal, mas ela também contempla a civil, assim como ela contempla o nosso ramo trabalhista, porque durante toda a formação do convencimento, ela pode ser útil para documentar, para auxiliar na produção, mas a decisão ela deve ser realizada por uma pessoa. Então, por enquanto é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada! Oi, pessoal, tudo bem? Agora, nessa aula 10, a gente vai falar efetivamente sobre a regulamentação dessa matéria, a responsabilidade no uso e o futuro do uso da IA no judiciário, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria era recomendar para vocês a leitura dos normativos principais no Brasil sobre esse tema. Claro que a mais importante para a gente acaba sendo a resolução do CNJ, que é voltada diretamente às nossas atividades, né? Mas eu recomendo muito para quem não leu ainda a LGPD e os outros normativos que estão sendo apresentados aqui para vocês, tá bom? Eu queria informar para vocês, inclusive uma notícia super recente, agora de meados de setembro, que a Itália realizou efetivamente, conseguiu regulamentar de maneira séria a utilização de IA no país. Ela trouxe o que realmente vai ser um marco histórico, né, na história da humanidade, com penas
de até 5 anos para quem fizer deepfake, por exemplo, utilizando o rosto de outra pessoa e causar prejuízos. Deepfake, para quem não sabe, é quando você cria imagens de alguém em uma situação, pode ser foto, pode ser vídeo, que não seja real. Então é você montar o rosto de alguém ou a voz de alguém em uma situação que não seja real. Você pode, às vezes, até pegar um vídeo que seja um vídeo feito pela própria pessoa, mas distorcer o discurso. Hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer rigorosamente parecer que qualquer pessoa está falando qualquer tipo de coisa. Então a gente já começou a dar os nossos primeiros passos internacionalmente em relação a isso. Essa notícia é super recente, mas de qualquer maneira a gente tem o AI Act na União Europeia que fala sobre sistemas de risco, inclusive a resolução do CNJ ela traz uma certa confluência com esse normativo. A gente tem também como referências os princípios sobre IA adotados em 2019 pela OCDE. A gente tem que levar em consideração também recomendações da Carta de Montreal e da Unesco sobre esse tema, tá bom? Nem tudo são más notícias, digamos assim. Eu gostaria de pontuar que eu tenho uma visão extremamente otimista em relação ao uso da IA, principalmente dentro do judiciário. A gente sabe que, assim como a gente tem acesso a ferramentas, os jurisdicionados têm acesso a ferramentas, os advogados têm acesso a ferramentas. E é muito importante que a gente seja capaz de manter o passo, né, da modernidade, conseguir seguir um pouquinho que seja a velocidade deles. E a IA ela nos permite que a gente aprofunde os nossos estudos de maneira estatística, de maneira um pouco mais coletiva sobre a nossa justiça. A gente pode coletar dados de maneira mais inteligente, a gente pode classificar esses dados de maneira mais inteligente, para que a gente possa elaborar, por exemplo, políticas judiciárias baseadas em evidências, baseadas em ciência. A produção científica tem muito a ganhar com o uso de IA. E além disso, claro, a gente ter automatização de tarefas que seriam mais robóticas, tarefas mais cansativas, tarefas mais repetitivas, de maneira que a gente tenha mais tempo livre, mais energia para direcionar para o que realmente é importante, que é a realidade dos nossos jurisdicionados. Então, a IA ela tem o potencial de tirar das nossas mãos uma parte mais inconveniente das nossas tarefas, as partes que exigem menos da nossa humanidade e assim permitem que a gente seja, no final das contas, mais humanos, né? Que a gente possa realmente direcionar o nosso olhar para o que mais importa. Então, a nossa inovação, se ela estiver equilibrada com a responsabilidade, a gente tem um futuro belíssimo pela frente. A capacitação é muito importante para esse processo, então parabéns por terem chegado até aqui. E a minha mensagem final para vocês é que a IA é poderosa, mas incompleta. Quem dá sentido a ela é quem pergunta e quem escolhe o que fazer com a resposta. O servidor público é o guardião da ética no uso da tecnologia. Sua responsabilidade é garantir que a IA seja uma ferramenta para ampliar o acesso à justiça, nunca para limitá-lo. O futuro da justiça do trabalho será moldado não apenas pela tecnologia disponível, mas principalmente pelas escolhas éticas que fazemos ao utilizá-la. Então é isso, muito obrigada por terem chegado até aqui e espero ter contribuído com o aprendizado de vocês.